Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 5, diz assim a palavra do Senhor: E havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais, para os insultarem e apedrejarem. Irmãos, sempre haverá oposição àqueles que pregam a palavra do Senhor, sempre. E aqui um motim de judeus e gentios. Vejam, a rivalidade foi esquecida nesse momento, porque se uniram contra os homens de Deus, Paulo e Barnabé, que pregavam o evangelho. Irmãos, toda vez que o verdadeiro evangelho for pregado, vai haver oposição, oposição do inimigo. O inimigo comanda, influencia, bombardeia a mente das pessoas para que se oponham à pregação da palavra de Deus. O inimigo sempre usará e unirá adversários para se opor e para agredir às vezes com palavras, agredir com ações contra aquele que prega a palavra do Senhor. Quando está pregando qualquer coisa diferente da palavra do Senhor, algumas doutrinas aí fora da direção e da simplicidade e da verdade do evangelho, não há muita oposição, até flui, né? Porque o inimigo está contaminando tal pregação. Mas quando a palavra simples, pura, verdadeira de Deus é pregada, aí vai haver oposição. Porque o propósito maior de Deus é a conversão de muitos para poder salvá-los. E a conversão só vem por ouvir a palavra do Senhor. Então, o inimigo faz tudo para impedir a conversão e para bloquear a pregação da palavra que leva a transformação às vidas. Lembra como você era antes de começar a ouvir a palavra do Senhor e a transformação fantástica e abençoada que Deus tem feito na sua alma, no seu espírito e também no seu corpo através das bênçãos, depois que você passou a ouvir a verdade, ouvir ao Senhor, ouvir a palavra. É isso que o inimigo quer impedir. E veja que o versículo 6 e 7 diz: sabendo eles, fugiram. Aqui sabendo eles é Paulo e Barnabé, fugiram para Listra e Derbe, cidades de Licônia, para a província circunvizinha, e ali pregavam o evangelho. Quando a oposição à pregação em certos lugares for intensa, tem que fazer como Paulo e Barnabé, tem que fazer como o Senhor Jesus, muda de lugar, mas não pare de pregar. Continue pregando, mas pregue em outro local, até que aquele local que te rejeitou mude a situação para que você volte lá para levar a palavra do Senhor. Você veja, irmãos, que o Senhor Jesus fugiu logo no nascimento. O Espírito Santo de Deus aconselhou a José e a Maria fugir da perseguição de Herodes. Mas assim que Herodes saiu do poder, o Espírito Santo dirigiu para que eles voltassem. Então tem hora de sair, tem hora até de fugir e tem hora de voltar. Entenda, o objetivo é pregar. Se agora não dá, mais tarde dará. Então, se não dá para pregar aqui, eu vou pregar lá, até que aqui tenha condições alteradas para que eu volte e pregue a palavra do Senhor. O texto diz que eles fugiram para Listra e Derbe. Irmão, esse negócio de fugir jamais é ilusão, irmão. Não concorda com a palavra, conflita com a palavra. Acabei de citar aqui que José e Maria fugiram, né, para o Egito de Herodes e depois voltaram. E aqui os discípulos do Senhor também fugiram para um outro local, para pregar em outro local. Então cuidado com esses jargões aí, fugir jamais, avançar sempre. Tem um buraco na frente, você vai continuar avançando, irmão. Se você pegar a luz da palavra de Deus, iluminar esses jargões de marketing aí, conflitam com a palavra. Fique com a simplicidade da palavra, com os exemplos da palavra, e não com esses jargões de marketing por aí. Atente para a palavra. Só a palavra é a verdade, irmãos. Só a palavra. Você só tem garantia que está ouvindo a verdade quando você ouve a palavra, e não quando você ouve jargões, com palavras de marketing, palavras de incentivo, autoajuda. Nós precisamos da ajuda do alto e não autoajuda. Como é que alguém que não está bem vai se ajudar? Como é que alguém que não tem entendimento, falta de conhecimento, está às vezes até perturbado, vai se ajudar?
Nós precisamos, e todos precisam da ajuda do alto, e não autoajuda, né? A palavra de Deus diz: maldito o homem que confia no homem. Você vai confiar em você, irmão? A sua carne é fraca, diz o Senhor. Então confie em Deus, busque ajuda do alto e não autoajuda. E aqui no versículo 8 diz: estava sentado em Listra certo varão, leso dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Estava sentado, é claro, um homem coxo de nascença, que nunca tinha andado, porque tinham alguns coxos que até andavam. Ele não estava coxo por um acidente, irmãos, não sofreu nenhum acidente, ou por uma ação imprudente. Ele nascera assim, ele nasceu com aquela limitação, com aquele defeito, ou seja, ele não tinha responsabilidade sobre aquela situação. Não foi ele que gerou isso, não foi ele que teve um acidente, foi imprudente em alguma coisa e ficou leso dos pés. Ele nasceu assim, então ele não tinha responsabilidade sobre aquela situação. Irmãos, lembram-se que fizeram uma pergunta para o Senhor: por que que ele nasceu cego? Por que que nasceu assim? E qual foi a resposta do Senhor? Assim nasceu, para que se manifeste nele as obras do Senhor. E quais as obras do Senhor que tem que se manifestar sobre um cego, sobre um coxo, sobre alguém que está enfermo? É milagre, é cura. E é o que vai ocorrer aqui. Há males, irmãos, que nos sobrevêm, que independe do nosso erro, da nossa falha, né? São males que vêm sem você ter causado, conspiração do inferno que vem sobre a sua vida. Mas se você se colocar na presença de Deus e seguir aqui o que seguiu este coxo, sabe o que vai acontecer? Milagre na sua vida, restauração na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Como eu disse, tem pessoas que nascem com mal. Ele nasceu coxo de nascer. Teve um que ficou coxo, mas já tinha uma certa idade avançada. Dá um pulinho lá em Gênesis capítulo 32. Gênesis 32, um homem de Deus, depois que se converteu, né? Até então ele era um enganador, como diz a palavra. Gênesis 32, versículo 24. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia, até amanhecer o dia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. Pula para o versículo 31. Saiu-lhe o sol, quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Então vocês vejam aqui, que Jacó ficou coxo, não nasceu coxo, ficou coxo, né? Ou puxando da perna, mancando de uma perna, né? E veio essa situação com uma razão, irmãos. Sobreveio com uma certa... Por quê? Porque Jacó lutou com um anjo, perseverou com o anjo. E a palavra nos revela que Deus não o curou desse mal. Ficou aquilo como uma marca, ficou aquilo como um registro da experiência fantástica que Jacó teve com Deus pelo resto da vida. Foi um marco, né? Foi um registro, né? Foi um Ebenezer, como a gente chama, né? Então foi um caso diferente. Aqui é um caso diferente. Aqui ficou coxo por ação de Deus, do anjo de Deus, e não de nascença como aquele outro por ação do inimigo. Volta lá, Atos 14, 9. Veja que fantástico isso, irmãos. Esse ouviu falar Paulo. Então estava o coxo lá, o Paulo pregando, evangelizando. Esse ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos, e vendo que tinha fé para ser curado, irmãos, aquele homem fez o principal. Aquilo que nós devemos fazer, todos devem fazer. Ele ouviu a pregação da palavra de Deus feita pelo Paulo. Aqui, ouviu falar Paulo. E o que o Paulo falava? O Paulo pregava. Paulo só falava do Evangelho, só falava do Senhor Jesus. Ele estava evangelizando, pregando. Irmãos, o Paulo fixou os olhos no homem e viu que ele tinha fé para ser curado.
Como é que o Paulo viu a fé se a fé é invisível? Como é que você sabe? E como é que você vê fé numa pessoa se a fé é invisível? Olho para o irmão e vejo se tem fé no coração dele para receber a bênção, para ser curado, para ser liberto. Como a gente vê a fé numa pessoa? O Paulo fixou os olhos nele enquanto pregava e viu que ele estava atento à pregação. Entendam, como é que se adquire fé? A fé vem por ouvir a palavra do Senhor. Ouvir. Porque há alguns na casa do Senhor que escutam a palavra, escutam a pregação, mas não ouvem. Não ouvem. Entendam, irmãos, não prestam atenção à palavra do Senhor. Fica conversando, fica cutucando do lado, olha para o lado, pensa longe, está disperso, qualquer coisinha levanta, vai para lá, vem para cá. Não está atento à palavra, irmãos. Se não está atento, não está ouvindo. Está até escutando, mas não está ouvindo. Irmãos, a fé é adquirida quando se ouve a palavra, quando se presta atenção na palavra, quando se para concentrar-se naquilo que está sendo ensinado, naquilo que está sendo pregado. É por isso que tem muita gente que vem vazio e sai vazio da casa do Senhor, porque não prestam atenção na palavra. Presta atenção no vestido da irmã, na roupa do irmão, naquilo que está acontecendo, naquilo outro, no barulho lá fora, mas não prestam atenção na palavra. E se não prestam atenção, não se enchem de fé. Não dá para ver fé, irmãos. Irmãos, não é julgar ninguém, mas o pastor, ele age também como Paulo. O Paulo fixou os olhos nele e viu que ele estava atento à pregação. E por isso Paulo soube que ele estava recebendo fé, porque a fé vem quando você ouve atento à palavra do Senhor. O pastor também fixa os olhos nas pessoas. Pessoa que vive dispersa durante o culto, ela não está se enchendo de fé, irmão. Não é novidade para o pastor. O pastor não está viajando, ele está pregando, mas está atento. Ele sabe quem está ouvindo, prestando atenção e recebendo fé, e quem não está recebendo fé. E na hora que precisar da fé, cadê a fé? Não tem. Mas eu vou na igreja. A fé vem por ouvir, a fé vem por ouvir, mas por prestar atenção. Por isso que o Paulo fixou os olhos nele e viu que ele estava atento, ele estava desfrutando da palavra, ele estava bebendo, ele estava se alimentando da palavra, ele estava se enchendo de fé para ser curado. Quem não presta atenção na palavra não recebe fé, irmãos. Não recebe fé. Porque a fé vem por ouvir, por atentar à palavra, e não só por escutar, não só por entrar na igreja. Esteja atento, irmãos. Se não está ouvindo a palavra, se a palavra é chata, não importa, esteja atento, irmãos. Procure um lugar onde a palavra não é chata, mas atente para a palavra do Senhor. Então, se uma maneira de saber se está atento é perguntar, irmãos, o que foi pregado hoje? Qual foi a mensagem? E sabe que eu não me lembro? Como é que ele vai se encher de fé? Ele não prestou atenção na palavra, não se recorda da palavra. É como se não tivesse vindo. Não é conselho para ninguém faltar, porque Deus é soberano e Deus pode dar um chacoalhão e acordar a pessoa lá para prestar atenção. Entendam? Se você perguntar e falar, eu não lembro muito bem, é porque não prestou atenção, irmão. Não se encheu de fé. Aquele que não presta atenção não recebe a fé e acaba não se convertendo. Por que as pessoas não estão dentro da igreja e não se convertem? E vivem lá fora como se não tivesse, como se não fosse cristão, fosse do mundo. Porque vem, irmão, parece um robô mecânico, vem, até tem um lugarzinho guardado, né? Se alguém senta no lugar dele já fica nervosinho, né? Mas vem, fica prestando atenção em tudo, gosta até da música, e é isso e aquilo, mas não atenta à palavra. Não seja roubado pelo diabo. Eu vou para a igreja,
mas eu vou ficar atento à palavra. Porque senão não vai adiantar nada, não vou me encher de fé, e sem fé é impossível agradar a Deus, e sem fé o inimigo não vai sair. Então atenta para a palavra. A fé vem por ouvir, mas a fé vem por atentar, por absorver, por digerir, por se alimentar da palavra. Aí a pessoa se enche de fé de tal maneira que, se vier um gigante Golias, ele dá um peteleco no Golias e o Golias cai, porque ele estava atento. Por isso que o Paulo fixou os olhos nele, ele viu, irmão. Eu acredito até que o olho dele estava brilhando quando Paulo pregava, né? E tem um caso típico em próprio Atos dos Apóstolos, que tinha um que não estava prestando atenção na palavra, estava até dormindo. Sabe o que aconteceu, irmão? Caiu do segundo andar. O Paulo teve que dar um abraço nele para ele ressuscitar, né? E aqui no versículo 10 diz, foi o Eutico, né? Disse em voz alta: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. Como nós já pregamos, a fé sem atitude não traz bênção. Não adianta você encher o tanque e não dar partida e não pisar no acelerador. O homem se encheu de fé, mas tinha que tomar uma atitude, tinha que agir, tinha que tomar atitude com aquela fé adquirida, tinha que usar aquele combustível para mover o carro e atingir o seu objetivo. Por isso Paulo disse: toma uma atitude, homem, levanta-te direito sobre os teus pés. E ele fez algo que é fundamental. Ele obedeceu a palavra do homem de Deus. Resultado, foi curado. Saiu saltando aí, né? Saiu saltando. Deve ter ganhado até medalhas de ouro saltando, né? Então, irmão, para que haja milagres, é preciso, irmão, a receita é simples: prestar atenção na palavra de Deus e encher-se de fé. Ficar atento. Eu não vim que esse pastor vai pregar hoje, não vou desviar o olho dele, né? Vou estar atento aqui, né? Vou até colocar aqui a audição mais atenta para ouvir tudo, para captar cada palavra. Em seguida, presta atenção, ouve, se enche de fé, logo em seguida toma uma atitude com aquela fé que você recebeu e obedeça a palavra, a ordem do homem de Deus, a ordem da palavra de Deus. E a palavra de Deus, a palavra do Senhor Jesus era sempre: levanta-te e anda, vai, o teu filho vive, a tua filha está curada, né? Vem, Pedro. É sempre uma ordem para que a pessoa tomasse uma atitude com aquela fé que ela tinha e recebesse a bênção. É isso que nós vamos fazer, e nós vamos tomar posse das nossas bênçãos agora, em nome do Senhor Jesus. Amém, povo de Deus?